Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Estamos de volta aqui com um novo vídeo aqui no canal, onde nós vamos procurar responder a uma pergunta muito polêmica que tem, assim, ao longo do tempo sofrido alterações, adulterações, fake news, e enquanto muitos buscam conhecer a realidade verdadeiramente coerente com a realidade, com os verdadeiros estudos. O tema que nós vamos abordar aqui se chama Maria é Mãe de Deus? Para milhares de pessoas e de mulheres, a resposta é que essas pessoas vão dizer sim. Uma determinada organização religiosa mentiu através de anos, dos séculos, que Maria é Mãe de Deus. Vamos ver também a consequência desta afirmação, pois muitos, ao confessar esse dogma atualmente, se desprendeu da realidade temporal original e começou a fazer heresias e a deturpação dos textos bíblicos. Também vamos ver neste vídeo todas as referências onde Maria aparece, porém não vamos citar no sentido de falar texto por texto, mas apenas vamos dar todas as referências visuais para ser consultadas tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia protestante, pois assim também as pessoas fazem falsas nomenclaturas. Ambas as Bíblias do Novo Testamento são iguais. Então, a partir dessas duas situações, vamos também conhecer, primeiramente, os 10 tipos de catolicismo. Abre aspas, não estamos aqui atingindo a pessoa humana, apenas a forma ou a doutrina do catolicismo romano, tá certo? Estamos atacando esta doutrina, não a pessoa que acredita, pois ela tem todo o livre-arbítrio e direito de acreditar até num poste ou em uma fezes de animais. Mas vamos trabalhar as evidências e as provas que temos ao favor da verdade. Esses 10 tipos de catolicismo nós vamos primeiramente abordar e depois vamos trazer a refutação original e verdadeira sobre o tema Maria é Mãe de Deus? O que você acha? Na sua igreja aborda esse tema? Você já ouviu alguém falar sobre esse tema na sua igreja ou na rua? Pois bem, é um tema atual, onde praticamente todas as pessoas falam. Existem financiamentos riquíssimos nessa ideologia para levar as pessoas a um mau caminho. Pois bem, vamos começar aqui falando sobre o primeiro tipo de catolicismo, tá certo? O catolicismo, ele não é, vamos dizer assim, estático, ele tende a ter mudanças, tanto na esfera social, espiritual e teológica. Se você acompanhar o desenvolvimento histórico desta religião, né? Ou na verdade dentro do estudo da teologia, da heresiologia, é considerado não religião, mas uma seita pseudo-cristã, ou seja, é uma religião que falsificou o cristianismo verdadeiro, pois é um desvio do cristianismo verdadeiro, pois ao analisar pacificamente as ideias que eles têm, você vai observar que são cópias do mundo grego. Os deuses do mundo grego migraram para os deuses do catolicismo e depois para a Umbanda e o Candomblé. Então há um ecumenismo, um secretismo dentro desse sistema, dessa organização religiosa. Vamos aqui citar o primeiro tipo de catolicismo, vamos dizer assim, distinguido para ter uma classificação melhor do que vamos abordar. Então, o primeiro tipo de catolicismo é o chamado catolicismo nominal ou social. Esse catolicismo é o catolicismo romano, de certa forma, em que sua maioria é comprometida com algo da fé. Porém, esses tipos de catolicismo, eles surgem através de um casamento, de amizade, mas não tem nenhum comprometimento com a doutrina e nem procuram saber.
apenas são pessoas que frequentam sem nenhum interesse a mais. O segundo tipo de catolicismo, que aqui vamos poder citar para melhor entender, vai ser sobre o catolicismo sincretista ou eclético. Esse tipo de catolicismo romano, que está misturado ou foi absorvido em diferentes graus pela religião pagã da cultura nativa em que ele existe, como por exemplo México e na América. Então, é nesse segundo ponto que nós acreditamos que o catolicismo ele não só pegou das culturas em que ele esteve inserido, mas também ele falsificou as próprias culturas para apresentar um outro tipo de religião, o qual não é o cristianismo verdadeiro nem o ortodoxo. Já o terceiro tipo de catolicismo é conhecido como tradicional. Este é um ramo muito poderoso, pois é o ramo conservador do catolicismo romano, que sustenta as doutrinas do catolicismo, da igreja do catolicismo, tá certo? Tais como as que foram reafirmadas no Concílio de Trento no século XVI. Esse nesse ponto são os intelectuais, os padres, bispos, monges e assim por diante. Nós também temos o quarto tipo de catolicismo, que é o catolicismo moderado, pacífico. O catolicismo que nós estamos aqui debatendo é o catolicismo romano, tá certo? Apesar que na história houve dois tipos de papas e que se diferiram, né? O catolicismo de Roma e o catolicismo da Grécia, mas isso é outra história. Bem, nesse catolicismo romano veio do Vaticano II, o qual não é completamente tradicional nem inteiramente liberal. Já o quinto tipo de catolicismo é o catolicismo modernista ou liberal. O catolicismo romano progressista, posterior ao Vaticano II, que rejeita até certo ponto a doutrina tradicional. O sexto tipo de catolicismo que nós temos assim percebido a grande divisão e distinção deles é o cultural e o étnico ou étnico. Esse catolicismo frequentemente é conservador pelos imigrantes na América, aqueles que utilizam a sua religião para sentir-se como parte de algo. Eles, o catolicismo cultural, sentem que não ser católico romano é não pertencer e perder a sua nacionalidade e suas raízes. Isso é muito interessante. Já o sétimo tipo de catolicismo é o catolicismo apóstata ou catolicismo desviado. Esse tipo de catolicismo romano, que envolve os católicos alienados, retrógrados ou apóstatas, e basicamente nós observando por uma vastidão de pesquisa, temos nesse tipo de catolicismo os pedófilos, os criminosos que de alguma forma, de algum meio, conseguem entrar e não só deturpar a religião, mas também enfraquecer essa religião com o povo, né? Então esse é o sétimo tipo de catolicismo, onde temos os criminosos inseridos dentro da religião, tá certo? Aqueles que em sua maioria são indiferentes à igreja oficial. O oitavo tipo de catolicismo é o catolicismo carismático. Esse é bem pesado, que eu acredito também que pode ser também eclético, como citamos no segundo tipo de catolicismo, né? Mas para uma distinção melhor e para uma sabedoria mais coerente, alguns pesquisadores falam que esse é o oitavo tipo de catolicismo, o catolicismo carismático. O catolicismo romano é o que busca o batismo com o Espírito Santo, o dom de falar em línguas espirituais, além de outros dons espirituais como sinais de maior espiritualidade católica. Então, novamente um ecumenismo, não é? Que é uma tentativa de unir ou de enganar ou misturar as coisas para o mundo em geral. Então, esse tipo de catolicismo até oitavo, eles são oficiais, tá certo? Então, são todos admitidos dentro do catolicismo oficial, pois todos eles que nós estamos agora citando acreditam que Maria é mãe de Deus, tá certo? Então, esses tipos de catolicismo que estão analisando, todos eles acreditam que Maria é mãe de Deus, mas se um deles não acreditar nisso, será considerado não catolicismo, mas um outro tipo de seita protestante, segundo o pensamento oficial aí da Igreja de Roma. Então, vamos para o novo tipo de catolicismo, que é o catolicismo evangélico. Todos eles são pesados, né, de abordar,
Mas isso aqui é bastante complicado, porque é um ramo dos artigos, na verdade, dos antigos católicos romanos, que são inseridos no meio evangélico e rejeitam, ou que rejeitaram alguns ensinamentos bíblicos de Roma, tendo frequentados pouco e permaneceram rapidamente dentro de uma igreja católica, e por fim saíram de uma forma assim, sem multiplicação, para o berço evangélico. Porém, as práticas do catolicismo romano, tanto históricas quanto atualmente, no século XXI, do ano 2019 ou 2000, de 89 para cá, eles reformularam alguns dogmas, algumas práticas do catolicismo e colocaram dentro das igrejas evangélicas, como por exemplo a seita universal do Reino de Deus, a igreja de Edir Macedo. É um tipo de catolicismo evangélico que usa artigos, fórmulas, misticismo para conquistar o mundo que acredita em mistérios espirituais, em forças espirituais destituídas de fundamentação bíblica, né? Pois não negamos o poder de Deus. Porém, esses poderes que existem por aí, com certeza, não são divinos. Provavelmente esse vídeo ficará bastante extenso, mas será importante para você acompanhar até o final, tá certo? Qualquer coisa, você dê uma pausa e volte, pois é muito importante você ver este vídeo, pois aqui vamos trabalhar a questão fundamental, se Maria é mãe de Deus ou não, e daremos o checkmate na existência do catolicismo como uma religião de Cristo. E isso não é bem verdade, eles nunca foram a igreja de Cristo. Então, sabendo disso, nós vamos agora fazer um rápido levantamento dos textos bíblicos que falam a respeito de Maria. Quais são todos os textos bíblicos do Novo Testamento, porque não existe nenhum texto bíblico do Antigo Testamento que fale de Maria. Por que não? Porque você pode estar se perguntando, por que nenhum texto do Antigo Testamento fala de Maria diretamente ou indiretamente? Sabe por quê? Porque Deus só tem um filho chamado Jesus Cristo. Maria é uma criatura que vem surgir no primeiro século, tá certo? Maria é uma criatura que nada pode fazer, nem por ela, nem por mim, nem por você. E o alvo de toda a teologia do Antigo Testamento foi, desde da saída de Abraão, desde a promessa feita lá no Jardim do Éden, desde de Noé, desde que o povo de Israel se uniu, saiu do Egito, formou o tabernáculo com Davi na Arca da Aliança, a construção do templo com Salomão, o exílio e tudo mais. Todos esses eventos históricos admitidos como verdades históricas foram apenas, unicamente, exclusivamente para manifestar a cristologia de um Deus homem que havia no futuro, no período do Império Romano, para vencer todo o poder das trevas e toda a ignorância e falta de fé humana. Então, vamos ver neste vídeo agora todos os versículos que falam de Maria no Novo Testamento. Já vimos que não existe nenhum versículo no Antigo Testamento, nenhum, tá certo? Então vamos ver e dar um fim nessa conversa fiada que vendeu e vende bastante no mundo atualmente. Eu lamento por isso, mas estamos aqui para trabalhar com isso, tá bom? Pois bem, eu quero sua atenção agora. Nós vamos dividir em 4 tópicos, tá certo? Porque são muitos versículos, para assim compreender bem. Você vai ver agora no vídeo o tópico 1, tópico 2, tópico 3 e tópico 4, tá certo? No tópico 1, lembrando que todos os versículos do Novo Testamento, só existem esses versículos e não existe nenhum outro versículo, muito menos nos deuterocanônicos, nos livros apócrifos admitidos pela Igreja Católica. Não existe Maria nesses livros, muito menos no Antigo. Porém, no Novo Testamento nós encontramos. E vamos ver no Novo Testamento se Maria é mãe de Deus ou não. Vamos deixar o que as Escrituras digam, sem colocar a nossa interpretação, tá certo? Primeiro tópico, a palavra Maria aparece cerca de 19 vezes. Vamos ver aqui agora onde está as 19 vezes que a palavra Maria aparece, tá certo? Nós temos a primeira vez em Mateus capítulo 1, verso 16, capítulo 1, verso 18,
capítulo 1, verso 20, capítulo 2, verso 11, capítulo 13, verso 55. Temos também agora no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3. Agora no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, verso 27, capítulo 1, verso 30, capítulo 1, verso 34, capítulo 1, verso 38, capítulo 1 e verso 39, capítulo 1, verso 41, capítulo 1 e verso 46, capítulo 1 e verso 56, no capítulo 2, verso 5, no capítulo 2, verso 16, no capítulo 2, verso 19, no capítulo 2, verso 34, e também temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 14. Essas são todas as 19 ocorrências que ocorre a palavra Maria. No segundo tópico, nós vamos ver a palavra ou a frase Mãe de Jesus. Quantas vezes aparece essa palavra Mãe de Jesus no Novo Testamento? Cerca de 4 vezes. João, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 3, capítulo 19, verso 25 e Atos, capítulo 1, verso 14. No terceiro tópico, a palavra sua mãe aparece quantas vezes? Cerca de 15 vezes. Algumas traduções colocam ou inserem apenas por Maria. Ou você vai encontrar sua mãe ou o nome de Maria. E mesmo assim será 15 ocorrências. Temos aonde? Em Mateus capítulo 1, verso 18, capítulo 2, verso 11, capítulo 2, verso 13, capítulo 2, verso 14, capítulo 2, verso 20, capítulo 2, verso 21, capítulo 12, verso 46, capítulo 13, verso 55. Temos também no Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 31, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 46, capítulo 2, verso 51, capítulo 8, verso 19, capítulo 11, verso 27 ao 28, e João, capítulo 2, verso 12, e o capítulo 19, e o verso de número 26. Temos aí 15 ocorrências da palavra sua mãe, ou Maria. No quarto e último tópico, para conseguir colocar a peça no tabuleiro e derrubar todo o argumento que antibíblico, que afirma que Maria é mãe de Deus, tá certo? O quarto tópico, você vai encontrar apenas 2 referências na palavra mãe, se referindo a Maria, que nós estamos estudando, a Maria, a bem-aventurada. Em João capítulo 2, verso 4 e o capítulo 19, verso 26. Então, ao discorrer, ao ver todos esses versículos calmamente, podemos entender que Maria nunca foi mãe de Deus. Maria é vista teologicamente pelos profetas do Novo Testamento, ou melhor dizendo, os apóstolos, ou os escritores, ou as testemunhas oculares, como apenas a bem-aventurada, uma humana como qualquer outra mulher que foi chamada por Deus para receber um papel importante nas escrituras, mas ela em lugar nenhum é chamada de mãe de Deus e nem tem rezas ou orações para o nome dela. Haja vista, Deus não é criatura, Maria é criatura. Então, para encerrar esta questão aqui toda, eu gostaria de passar aqui para você só uma observação. Portanto, Maria não é mãe de Deus. A palavra grega usada para mãe de Deus originalmente significa portadora de Deus. A expressão mãe de Deus foi usada em razão das disputas e controvérsias cristológicas da época para dar ênfase à divindade de Jesus. Ou seja, alguns cristãos do passado, ao combater a heresia ariana, tá certo, que dizia que Deus não poderia se tornar carne, tá certo? E a doutrina bíblica dizia que Deus se tornou carne em Jesus, tá certo? Deus era Jesus em carne, osso e sangue. Estava sendo apagada da história. Então, os verdadeiros cristãos se ergueram e cunharam diversos argumentos a favor da doutrina da Trindade, ou seja, da encarnação do Verbo. E uma dessas argumentações era dizer que Deus tinha mãe no sentido para dar ênfase à natureza da divindade de Jesus, porque ele era humano e nasceu de uma mulher, veio de uma virgem, né? Com ênfase nessa abordagem, tá certo? Mas nenhum deles fazia essa ideia de rezas aí. Poderiam até ter feito, porém seria uma nova heresia no qual eles não sabiam ou não estavam preparados para refutar. Mas a ideia original que se usava para a mãe de Deus era para se referir à divindade de Jesus
como algo superior a todas as criaturas, inclusive a sua própria mãe terrestre, pois Maria era apenas um embrulho, tá certo? Uma caixa, um recipiente, pois o produto, o presente estava dentro, tá certo? O presente é diferente totalmente do embrulho ou da caixa. Quando recebemos um presente de aniversário, do Natal ou em uma festa, abrimos aquela caixa ou retiramos o laço e jogamos fora e ficamos com o presente original, né? Aquilo que foi nos dado, pois é Jesus. Então essa era a ideia original. Então a Bíblia diz que Deus é eterno. Você pode ver isso em Salmos 90, verso 2, e Isaías capítulo 40, verso 20 e 28. E como tal, não tem começo nem início, tá certo? Como pode Deus ter mãe nesse sentido? A divindade, né? Como a divindade pode ter mãe? Há contrassenso teológico nessas declarações. A mãe é antes do filho. Então, ao admitir que Maria é mãe de Deus, as pessoas estão dizendo que Maria estava antes do filho, né? Isso pressupõe a divindade de Maria. Ou seja, se eu digo que Maria é mãe de Deus, estou dizendo que Maria é uma deusa. Isso é igual a religião grega romana, que admitia também uma deusa aí para a sua concepção religiosa. E essa divindade de Maria seria antes de Deus, mas ele existe por si mesmo. Êxodo capítulo 3, verso 14. Ou seja, Jesus, tanto na sua divindade quanto na sua encarnação, existe por si mesmo. Ele não precisa de uma criatura para existir, ou de uma deusa para existir. Ao admitir isso, que Maria é mãe de Deus, estamos dentro do paganismo que distorceu as escrituras e o próprio cristianismo. O Concílio de Calcedônia, em 325 d.C., declara o seguinte termo como mãe do Jesus humano. A Bíblia esclarece que Maria é mãe de Jesus homem e nunca mãe de Deus. Atos capítulo 1, verso 14. Acreditamos que toda esta abordagem aqui mencionada de uma forma simples, objetiva, direta e, obviamente, todas as evidências apontam para o fato de que Maria não é mãe e nunca foi mãe de Deus, tá certo? E se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, por favor, deixe seu comentário, sua sugestão. E se você gostou desse vídeo, primeiramente você se inscreva, compartilhe, assista e deixe aí seu recado para nós, para que nós tenhamos mais motivações e trabalhar nesse ramo da apologética. Até o próximo vídeo.